primeiro colégio de presidentes das subseções da OAB Ceará discute inclusão das mulheres nos trabalhos institucionais e interiorização da OAB Ceará. OAB Ceará entrega 80 carteiras a novos advogados. Advogado Rafael Pontes toma posse como presidente da subseção de Sobral. Em Aracati, o advogado Egídio Barreto toma posse como presidente da subseção. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O primeiro colégio de presidentes de subseções da OAB Ceará ocorreu na última semana em Sobral. Entre os assuntos deliberados, a inclusão das mulheres nos trabalhos institucionais e a interiorização da OAB Ceará. O primeiro colégio de presidentes do ano reuniu em Sobral toda a diretoria da Ordem Cearense e os 15 presidentes de subseções. No evento foram debatidos diversos assuntos, intensificando cada vez mais a política de fortalecimento e valorização da advocacia no Ceará. Hoje tivemos nosso primeiro colégio de presidentes da gestão, reunindo os 15 presidentes de subseccionais, juntamente com a diretoria da Ordem. Fizemos uma troca de experiência muito interessante, planejamos o ano de 2016 a miúde, ouvimos, na verdade, as reclamações, os projetos que chegam por meio dos presidentes subseccionais, e hoje foi um dia muito especial, porque exaurimos os temas, tratamos de assuntos do dia a dia da advocacia, um assunto que nos aflige muito, que é a questão das custas judiciais, que tem afetado, um outro assunto muito importante, que nós não descansaremos, que é a questão de um combate aos laçadores, os laçadores esses que são danosos ao exercício profissional da advocacia. Tratamos de temas também de proteção ao nosso exercício profissional, com os centros de apoio em cada subseccional. A nossa escola vai fazer um trabalho muito intenso, porque é um ano que nós temos como um ano da capacitação da advocacia, porque o novo CPC agora passa a entrar em vigor com uma nova realidade para o advogado e para a advogada. A nossa Caixa de Assistência também esteve presente, traçando as metas, um programa muito interessante de interiorização da ordem. Nós aqui faremos uma estruturação ainda maior, faremos uma sala, pelo menos uma sala em cada comarca, criaremos no segundo semestre, se tudo der certo, uma nova subseccional, de modo que a ordem avança, se capilariza, e hoje o Colégio de Presidentes foi fundamental para que isso realmente venha a se tornar realidade. O colégio deliberou, entre outras, a respeito do movimento de inclusão da mulher nos trabalhos institucionais, bem como sobre a interiorização dos trabalhos das comissões. No Colégio de Presidente, nós identificamos os gargalos dos municípios, das subseções, e a partir daí, com essa interlocução, a diretoria escuta os presidentes de subseções e, de mãos dadas, nós enfrentamos as dificuldades e procuramos, a partir daí, dar o encaminhamento, e, sem dúvida alguma, é muito rica essa troca de experiências. E, logicamente, essa troca, com certeza, ocasiona um crescimento maior das subseções, da advocacia, onde, como eu já falei anteriormente, se identifica essas dificuldades e nós procuramos, sim, resolver da melhor forma possível. O Colégio de Presidentes também debateu a respeito da infraestrutura das salas de apoio dos advogados. Discutiu sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura de modo que os advogados do interior tenham os mesmos benefícios que os da capital. É exatamente dessas discussões, dessa troca de informações, que a gente tem a verdadeira noção das dificuldades, do contexto de cada região, de cada subseccional. Então, o Colégio de Presidente, ela faz aproximar e diminuir as diferenças, buscando exatamente que a gente consiga melhorar e realinhar toda a estrutura da ordem. O Colégio de Presidentes decidiu ainda publicar uma nota de esclarecimento sobre a atuação das audiências de custódia no Fórum Clóvis Bevilacqua e criar o Comitê de Combate à Corrupção nas subseções. É um dia histórico, é um dia que marca a nossa gestão, essa gestão que vai administrar a ordem pelos 2016, 17 e 18. O presidente Marcelo é a primeira vez presidindo o Colégio de Presidentes, com os presidentes das 15 subseções, onde a gente veio, nesse momento, fazer uma nova pauta de discussão para a advocacia cearense, onde estamos unindo os presidentes reeleitos e os novos presidentes
tentando unificar uma pauta para tentarmos encontrar soluções para minimizar os problemas por qual passa a advocacia cearense. Nós temos notadamente agora um problema muito grande que a advocacia vem sofrendo com o aumento das custas processuais. Portanto, o Colégio de Presidente é um momento de discussão acalorada, democrática, para que a ordem possa ter os novos rumos. Enfim, é um momento muito rico, onde a gente faz uma análise de cenários para tentar encontrar uma nova pauta e priorizar aquilo que precisa emergencialmente ser resolvido. Os advogados discutiram também sobre a apresentação de orçamentos anuais com previsão de gastos e sobre os processos de aquisição, sendo necessária a tomada de preços e a expedição de notas fiscais por parte das subseções. Com a redução de receitas, obviamente que ele tem que repensar as suas despesas, isso é natural. E aí leva, eu sempre dou esse exemplo, entre o colégio do meu filho e a anuidade da OAB, eu vou optar pelo colégio do meu filho. Isso acarreta o quê? A inadimplência. O Colégio de Presidentes divulgou a Carta de Sobral, documento final que emite as decisões do encontro. O conselheiro federal da OAB, Valdetário Andrade Monteiro, também esteve presente no primeiro Colégio de Presidentes. Na ocasião, Valdetário falou sobre a crise pela qual o país passa e a necessidade da advocacia estar unida na defesa da Constituição Federal. Nas facetas mais variadas, executivo, legislativo, judiciário, com extrema dificuldade financeira, Poder Executivo com dificuldade de honrar salários, Poder Legislativo com menor dificuldade orçamentária. Valdetário Monteiro criticou o aumento exorbitante das custas judiciais no Ceará. Disse que a advocacia cresceu, mas o Poder Judiciário não acompanhou a demanda. Cerca de 80 novos advogados foram incluídos oficialmente nos quadros da OAB Ceará em mais uma cerimônia de entrega de carteiras. A solenidade foi conduzida pelo presidente Marcelo Mota e ocorreu na Federação das Indústrias do Ceará, FIEC. É uma coisa a se comemorar, porque se do mesmo jeito nós já temos mais de 10 mil jovens advogados na OAB, a mulher já representa hoje, Ana Karine, você que agora está à espera de um bebê, a mulher advogada já representa 47% dos nossos quadros. Então, temos, depois de 83 anos de existência da ordem aqui no Ceará, a primeira vice-presidente mulher, a querida Roberta Vaz. O presidente falou para os novos advogados sobre a estrutura da ordem cearense nos últimos anos. Explicou como funciona o centro de apoio, os cursos de capacitação da Escola Superior de Advocacia e a política de anuidade. Para a advogada Júlia Monte Alverne, o momento representa um sonho realizado. E a profissão de advogada, né, a advocacia sempre foi o que eu quis, então é um momento muito importante para todos que estão aqui. É a consolidação de um tempo de estudo, de dedicação, não só durante a faculdade, mas também no exame da ordem. Então é um sentimento muito positivo de conquista e de início de um novo passo, né, início de uma carreira. Presente ao evento, o procurador do município de Fortaleza falou sobre a importância da advocacia para a sociedade brasileira. Eu creio que toda vez que a Ordem dos Advogados credencia, reconhece nossos advogados, torna bacharéis em direito advogados, eu acho que é um momento de alegria. O profissional do direito, o advogado, é uma função essencial à justiça. Esse mesmo profissional, ele tem a obrigação, um compromisso com o Estado Democrático de Direito, ele tem um compromisso também com a reflexão científica, com a reflexão acadêmica sobre o momento em que se vive, e ele tem, sobretudo, o compromisso de como nós vamos deixar a sociedade que queremos para os nossos descendentes, para os nossos filhos e netos. Então, eu creio que é um motivo de alegria. Eu me lembro particularmente da minha emoção ao receber minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e até hoje eu estou plenamente satisfeito com a minha profissão e com, claro, o caminho que segui. E eu creio que um grande incentivador disso foi eu ter sabido do papel da OAB, tanto no passado quanto no presente, e eu tenho certeza que no futuro. O presidente da CAAS explicou o funcionamento da Caixa de Assistência e os benefícios que a nova gestão oferece aos novos advogados. A gente fez uma novidade. A CAAS ela funcionava através de uma unidade complementar de R$ 130 para os jovens advogados e 160 para a partir de 3 anos. Nós criamos a modalidade de pagamento também por mensalidade,
Ou seja, o jovem advogado vai pagar apenas R$ 12,50 por mês, o advogado com mais de 3 anos, apenas R$ 15. Eu costumo brincar que é mais barato que o Netflix. E o advogado vai poder usar todos os nossos serviços sem qualquer tipo de restrição. E para quem ingressa na ordem hoje, a CAS tem um presente. Entregou a carteira já para cada advogado que recebeu sua carteira hoje, com os 3 primeiros meses gratuitos, ou seja, vai poder usar o serviço de odontologia, vai usar o serviço de farmácia, vai poder usar fonoaudiologia, fisioterapia, RPG e pilates, enfim, toda a gama de serviços da CAS, sem pagar nada por 90 dias, para que o jovem advogado possa conhecer a CAS, possa fazer publicidade da CAS, aquela publicidade boca a boca, que a gente possa crescer cada vez mais. E o nosso grande projeto é que a gente possa expandir os mesmos benefícios da capital para todo o interior do estado. Vamos agora à palavra do presidente, com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas, advogados e advogadas. Quero informar que a ação direta de inconstitucionalidade que ajuizamos na Suprema Corte já foi despachada pelo ministro relator Teori Zavascki. Ele concedeu o prazo de 5 dias para que o governador Camilo Santana, assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, se manifestem sobre o teor da ação. Depois, o processo será encaminhado imediatamente ao advogado-geral da União pelo prazo de 3 dias e ao procurador-geral da República em 3 dias. Com isso, o processo está apto à apreciação do pedido liminar e eu tenho absoluta certeza que será restabelecida uma verdade em nome da cidadania. Também quero lhes dizer que essa semana houve o primeiro colégio de presidentes da atual gestão, reunindo os 15 presidentes, na qual traçamos metas de gestão e fizemos um verdadeiro congraçamento de todos os presidentes. Isso é trabalhar em nome da advocacia, fortalecendo e valorizando sempre a nossa profissão. A Lei 13.247 de janeiro de 2016 criou a Sociedade Unipessoal de Advogados. E para conhecer as principais alterações trazidas por esta lei, nós conversamos agora com o conselheiro estadual e presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Ceará, Dr. Andrei Aguiar. Dr. Andrei, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é sempre nosso, estar aqui novamente nesse programa de uma audiência qualificada. E estamos à disposição para debater o tema e esclarecer as dúvidas do nosso telespectador. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, na prática, o que significa Sociedade Unipessoal de Advogados. Sociedade Unipessoal de Advogados nada mais é do que uma pessoa jurídica de advocacia composta por um único advogado, um único titular. Até então, o nosso Estatuto da Advocacia, ele apenas permitia a criação de sociedade de advogados composta por, no mínimo, 2 advogados, que seria a sociedade simples de advogados. Então, essa nova lei, ela altera o Estatuto. Isso, ela altera o Estatuto da Advocacia, criando a figura da sociedade unipessoal ou sociedade individual de advocacia. Quais são as principais vantagens da sociedade unipessoal de advogados? A priori, ela traz uma adequação à realidade fática, que nós tínhamos um absurdo jurídico que seria, para o advogado poder constituir uma sociedade, ele obrigatoriamente tinha que ir atrás de um sócio. Então, a realidade fática do mercado fazia com que o advogado procurasse pessoas que não necessariamente fossem seu sócio, mas que apenas emprestassem o nome para você poder constituir uma pessoa jurídica. Se você quisesse concorrer no mercado como uma pessoa jurídica, você teria que ir atrás de constituir um sócio, ainda que fosse informal, que na prática não participasse do dia a dia da sociedade. Então essa aberração jurídica ela foi corrigida com a figura da sociedade individual de advocacia. Além disso, ela também proporciona aquele advogado que trabalhava autonomamente e sem a constituição de uma pessoa jurídica, que ele passa a usufruir dos benefícios tributários de uma pessoa jurídica. Ele já deixa de recolher um imposto de renda de 27,5% e passa a recolher como uma sociedade de advogados. Então, isso já é um grande benefício trazido à classe. E a sociedade unipessoal pode aderir ao Simples? Aí é uma grande polêmica. No nosso entendimento particular, eu já adianto que eu entendo que é cabível. O entendimento da ordem é que ela pode aderir ao Sistema Único de Tributação, mas a Receita Federal lançou um comunicado pouco tempo após a aprovação da lei
13.247 de 2016, informando a impossibilidade de adesão da Sociedade Individual de Advocacia ao Super Simples. No nosso entendimento, resta equivocado, acredito que a Receita tenha querido se antecipar à enxurrada de demandas de pedido de adesão e acabou fazendo uma análise um pouco apressada, uma vez que a própria lei complementar ela traz nas suas disposições a possibilidade de inclusão ao Simples Nacional de toda aquela pessoa jurídica que desenvolva uma atividade de serviço de natureza técnica e intelectual. Ora, a pessoa jurídica de advocacia, a Sociedade Individual de Advogados, nada mais é do que uma prestadora de serviço de um serviço técnico e intelectual, que é a advocacia. Então, portanto, se enquadraria nos ditames da lei complementar instituidora do regime jurídico único do Simples. Doutor Andrei, o advogado que esteja interessado em constituir uma sociedade individual de advocacia, como deve proceder? Bom, ele deverá requerer na OAB a criação da sociedade individual de advocacia com apresentação do contrato social. E aí, Evelt, eu já trago aqui ao telespectador e a você e a toda a classe de advogados a notícia de que na primeira semana que assumimos a comissão, nós já disponibilizamos as minutas de Sociedade de Advogados Simples e de Sociedade Individual de Advogados, de forma a agilizar tanto o processo de deferimento de constituição de pessoa jurídica de advocacia, assim como para facilitar o trabalho da classe. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode acessar o site da OAB, o abce.org.br, e lá buscar os modelos de minuta de Sociedade Simples de Advocacia e de Sociedade Individual de Advocacia. Obrigado, doutor Andrei. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço para as suas considerações finais. Nós que agradecemos, Evete, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e coloco-me à disposição da classe e de toda a sociedade na OAB, tanto na parte do Conselho, como conselheiro estadual que sou, como na Comissão de Sociedade de Advogados, para bem atendê-los, esclarecer as dúvidas e poder agilizar no máximo que estiver ao alcance da comissão a constituição de novas sociedades de advocacia. Muito obrigado. Obrigado. Nós voltamos a debater sobre a Lei 13.247 de 2016, que criou a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Nós conversamos agora com o secretário-geral da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Ceará, Dr. Ciro Daia. Dr. Ciro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu. Eu gostaria de ouvir qual a impressão que o senhor tem, qual a sua percepção sobre esta nova lei. Bem, a primeira percepção que nós temos, não só como membros da Comissão de Sociedade de Advogados, como também como advogado, a questão é a inclusão de uma massa de profissionais que antigamente ficavam à margem, né, da própria legislação e na informalidade. Prestavam serviço de forma informal, às vezes emitindo recibo ou não. E a questão da prestação de serviços profissional, formalizada, com o recolhimento de impostos e emissão de notas fiscais, tudo isso era suprimido. Porque a legislação que se dispunha, ela impossibilitava que o profissional tivesse uma sociedade unipessoal, que ele unicamente, como um estatuto, um contrato social, em que ele é o único responsável, o titular pelaquela pessoa jurídica, ele pudesse se enquadrar nessa situação. Então, hoje, com a alteração da lei, com a Lei 13.247 de 2016, os advogados se encontram numa situação bem mais confortável. Eles podem se registrar, podem emitir nota fiscal, podem fazer o recolhimento dos impostos, e é isso que o contribuinte, né, como profissional, como prestador de serviço, deve atender, né, o recolhimento dos seus impostos e a sua formalização e participação de alguns certames públicos, né, em algumas contratações com órgãos, com empresas públicas, que assim exigem. Então, esta lei, sem sombra de dúvidas, ela é benéfica para a categoria? Sem dúvida, veio para incluir o profissional. De que forma a sociedade, a Comissão de Sociedade de Advogados, está se preocupando no sentido de divulgar esta nova lei para a categoria? Bem, a comissão, participando de um programa desse, que tem um público seleto, e assim os profissionais assistirão e difundirão a informação, logicamente, e a comissão está elaborando
irá elaborar em alguns instantes, em alguns momentos, um simpósio com as próprias sociedades e advogados para debater, para discutir sobre o assunto, sanar algumas dúvidas que ainda param sobre a questão. Só poderia nos adiantar aqui alguns projetos da comissão? Bem, a comissão, recentemente, logo na primeira semana de trabalho, ela lançou no próprio site do OAB as minutas para a constituição da sociedade plurima, a sociedade simples, convencional, e as minutas para a sociedade unipessoal, a sociedade individual de advocacia, que isso facilitará que o profissional que deseja se registrar perante a ordem dos advogados, ele tenha um esboço de como deve seguir, de como deve talhar o seu contrato social e assim facilitar, inclusive, o trabalho da própria comissão, que está a despachar com a maior brevidade possível, em razão que a busca tem sido sempre, pelos profissionais, em caráter de urgência. Então, esse é o interesse da Sociedade de Advogados, da Comissão de Sociedade de Advogados, em traçar e definir um trabalho muito rápido, muito célere. Doutor Ciro, os advogados que estejam nos assistindo e que queiram acompanhar mais de próximo o trabalho da comissão, como devem proceder? Os advogados podem nos consultar através pelo próprio portal da OAB, eles podem se comunicar, podem direcionar os e-mails à nossa comissão e aí traçaremos as respostas que são necessárias e que são quesitadas à nossa comissão. A comissão fará também, aproveitando o ensejo, destacamos que formalizaremos uma cartilha em que traçaremos algumas questões que são constantemente lançadas à comissão de advogados, de sociedade de advogados, e aí poder sanar todas as dúvidas que o interessado dispõe. Doutor Ciro, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Perfeito. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite e a Comissão de Sociedade de Advogados está à disposição, tanto do programa quanto dos interessados que assim desejam se comunicar e sanar dúvidas que parem sobre a questão. Obrigado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAACE, possuem convênio firmado com o PROMAD para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Na última semana, o advogado Rafael Pontes tomou posse como presidente da subseção de Sobral. Acompanhe. A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB Ceará, Caixa de Assistência dos Advogados e Escola Superior da Advocacia, além de conselheiros e advogados locais. Antes da tomada de compromisso, Rafael Ponte falou sobre a expectativa de assumir a função. É uma grande honra presidir a OAB Subseção Sobral. Nós temos aí um grande desafio de gerir 24 comarcas aqui da região norte, né? São aproximadamente 900 advogados e estou com toda a disposição, com toda a experiência adquirida durante anos, ocupando cargos e comissões na ordem, então me sinto preparado para esse grande desafio. Para o antecessor, o advogado José Linhares, o novo presidente vai dar continuidade ao trabalho pelo fortalecimento da advocacia no interior. É com muita alegria que hoje damos posse ao presidente Rafael, que eu tenho certeza que dará continuidade ao trabalho desenvolvido pela diretoria anterior, que o Rafael é um companheiro de sempre e sempre acompanhou nos momentos difíceis e no momento de alegria a nossa gestão. Então é um rapaz preparado, compromissado com a ordem e tenho certeza que fará um belíssimo trabalho na frente da OAB de Sobral. O presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, também falou sobre a solenidade de posse. Primeiro é um carinho todo especial que eu tenho aqui com a advocacia da região norte, especialmente da cidade de Sobral, onde criei vínculos, laços de amizade. E hoje vim aqui, depois de um dia de um colégio de presidentes, para a solenidade de posse, para o novo triênio da gestão, é muito gratificante. É gratificante ver que em Sobral, aqui já tem um conselho formado, subseccional, ver que a subseccional de Sobral já implementa de uma só vez 33 comissões temáticas da ordem. Isso é muito importante. Sempre friso que as comissões temáticas da OAB são o coração pujante da instituição, porque não só fazem um assessoramento, mas acima de tudo um trabalho
muito forte em termos social. Estamos vendo aqui com muita alegria na região norte para participar desse dia festivo para a advocacia. Desejar que o Rafael Ponte, novo presidente, faça uma gestão modelar, venturosa, que tem nosso integral apoio do Estado do Ceará. Presente ao evento, o conselheiro federal da OAB destacou a política de interiorização da ordem. Eu acredito que o presidente Marcelo Mota, junto com o presidente Rafael Ponte, aqui de Sobral, mantenham esse processo de grande interiorização. Tanto é que na nova diretoria de Sobral já vem junto uma diretoria institucional de integração da subseccional. Foi uma marca da gestão anterior, eu acredito que isso prossiga um caminho sem volta. Nós ampliamos de 8 para 15 as nossas subseccionais e temos a possibilidade de uma interação maior com o interior do Estado. O primeiro colégio de presidente já realizado na cidade de Sobral, com a representatividade dos 15 presidentes de subseccionais presentes ao encontro, com a diretoria da seccional, sob a batuta do presidente Marcelo, que eu acredito fará uma gestão histórica na OAB. A solenidade de posse foi presidida por políticos locais que destacaram o papel social da OAB no Brasil. A OAB ela tem um papel muito importante, porque ela tem uma função de cuidar dos interesses dos advogados, mas ao mesmo tempo ela cuida dos interesses da sociedade. E eu mesmo eu sou advogado e vivi essa experiência prática na minha vida, quando ainda estudante universitário enfrentei ao lado de outros estudantes de direito uma luta grande contra a ditadura militar, e a OAB era uma grande parceira dessa luta. Depois, como advogado mesmo, movimentos sociais aqui de Sobral, uma certa vez eu recebi da presidência da OAB uma espécie de requisição dos meus serviços para defender uma família na região de Sobral que estava desprovida de assistência jurídica. Então a OAB ela tem esse papel fundamental de defender a democracia, defender a liberdade e cuidar dos interesses dos advogados. Portanto, eu estou muito feliz em poder participar hoje aqui da posse da nova diretoria de Sobral, com a presença do presidente da OAB estadual. A Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu faço parte, tenho a alegria de fazer parte também, eu sou advogado desde 1990. A OAB sempre esteve presente nas principais lutas do povo brasileiro, pela democracia, pelas liberdades individuais, pelos direitos coletivos, e sempre foi, no impeachment do presidente Collor teve um papel fundamental também, e participa sempre de todos os momentos históricos que o Brasil tem passado ao longo do último século. Eu acompanhei desde o começo a instalação da subseção daqui de Sobral, acho que não chega a 20 anos ainda. Eu acompanhei a construção da primeira sede. Eu fico muito feliz vendo um jovem advogado, né, assumindo essa posição aqui em Sobral, tendo a certeza de que a subseção de Sobral, junto com a seção do Ceará e a OAB nacional, vão continuar presentes na vida nacional, cearense e local, na defesa desses direitos que eu acabei de falar. Em Aracati, o advogado Egídio Barreto tomou posse como presidente da subseção. Na ocasião, o advogado Egídio Barreto destacou a importância do momento na sua vida profissional. É uma gestão que pretende mais e mais mostrar a importância da OAB nesse momento em que as instituições do país vivem tantas crises. A nossa instituição vai mostrar a capacidade de aglutinar, de lutar pela manutenção do Estado democrático de direito. Esse em aspectos gerais. Nos aspectos locais, nós vamos desenvolver uma agenda de muitos encontros com os advogados para capacitá-los cada vez mais, porque a dinâmica da sociedade está se tornando muito complexa, os advogados têm que estar cada vez mais capacitados. Então essa será uma das nossas metas para esse trilho. Presentes à solenidade, o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, e o conselheiro federal, Valdetar Andrade Monteiro, desejaram sorte ao colega. Momento de enorme alegria estarmos aqui na posse da nova diretoria da OAB Aracati. OAB que funcionou há bem pouco tempo numa salinha do fórum na cidade de Aracati, que hoje tem uma sede digna para representar toda essa briosa advocacia da região. Fazemos votos que a nova diretoria possa ter um excelente mandato e que esse mandato se
reverta para a sociedade, para a advocacia e principalmente para a efetividade da justiça. Com grande honra que estamos aqui em Aracati para darmos posse à nova diretoria da Subseccional de Aracati para o triênio 2016-2018. Tem uma honra muito grande porque aqui tem raízes familiares e é realmente muito prazeroso vir aqui em um ambiente universitário, presenciar a advocacia, defensoria pública, Ministério Público, a classe política realmente prestigiando juntamente com os universitários, com os acadêmicos de direito. Aqui, nesse processo de interiorização da ordem, nós temos grandes desafios. Se já fizemos uma estruturação na sede de Aracati, se criamos salas de apoio para o advogado realmente ter o melhor acesso à justiça, nós temos também o compromisso de fazer com que a Comissão de Defesa de Prerrogativas e o Centro de Apoio aqui em Aracati funcione ainda mais forte. Temos também em mente algo muito valioso para a advocacia nesse momento que o conhecimento realmente está em alta. Temos aqui a ESA, a nossa Escola Superior de Advocacia, que estará presente juntamente com a Caixa de Assistência e nós desejamos ao presidente Egídio Barreto um venturoso mandato e que nós, irmanados com a Seccional do Ceará, façamos todos um excelente mandato. O Estado do Ceará sediará na próxima sexta-feira, 26, a reunião do Colégio de Presidentes do Instituto de Advogados do Brasil. E para falar um pouco sobre este encontro, nós temos a honra de receber agora no nosso estúdio o presidente do Instituto de Advogados do Estado do Ceará, Dr. João Gonçalves de Lemos. Dr. João Gonçalves, é um prazer ter aqui no nosso estúdio. Prazer, muito prazer. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Instituto para os nossos telespectadores. Qual é a principal missão, quais são os objetivos do Instituto de Advogados do Estado do Ceará? Bom, o Instituto dos Advogados do Ceará, ele teve inicialmente uma principal missão que foi a organizar e criar a Ordem dos Advogados de Seção do Ceará. Mas ela depois continuou porque é onde estudamos o direito, vamos dizer que é uma academia de letras jurídicas, de maneira que nós estudamos o direito, né? Os temas atuais são debatidos, não só aqui no Instituto, mas nos outros institutos, quando a reunião do colégio. De modo que esses são dois momentos do Instituto dos Advogados do Ceará. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre o encontro. O que representa, e é a primeira vez que este Colégio de Presidente do Instituto de Advogados do Brasil será realizado aqui no Ceará? É um privilégio. Realmente o Instituto dos Advogados completará este ano, no dia 4 de julho, 85 anos. E pela primeiríssima vez, nós vamos sediar aqui o Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados. Esse colégio agrega todos os institutos dos 27 estados, dos 26 e do Distrito Federal. De maneira que é uma grande honra, né? Tem sido um trabalho que, graças a Deus, nós temos uma equipe, e nessa equipe, vamos dizer assim, tem um secretário-geral que está aqui presente, Dr. Roberto Vitor, e tem nos ajudado. Então, para o nosso trabalho, realmente é importante essa sintonia com os membros do Instituto, e principalmente da atual diretoria. Só poderia falar um pouco sobre a programação de abertura da próxima sexta-feira? Bom, na sexta-feira nós estaremos recebendo todos aqui no Ideal Clube e haverá um almoço e logo a abertura. E nessa abertura, logo em seguida, temos um debate, uma palestra do Dr. Djalma Pintos sobre o tema Ética na Política. Está muito desejado, né? É verdade. De modo que esse é esse momento. Bom, depois os debates, tem a agenda bem, bastante, é uma agenda bastante rica, né? E não só os aspectos do que respeita ao Instituto, mas também do próprio colégio. A agenda não é só do Instituto, claro, mas sim do colégio como um todo. No sábado está programada, inclusive, uma visita à Viçosa, né? Terra do centenário Cláudio Bevilacqua. Exatamente. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a programação do sábado, programação mas logo após um breve intervalo. Muito bem.
Voltamos a entrevistar o Dr. João Gonçalves de Lemos, presidente do Instituto de Advogados do Estado de Ceará. Dr. João, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a programação do encontro para o sábado. Muito bem. No sábado nós faremos uma viagem a Viçosa do Ceará, que é berço do Clóvis Bevilacqua. E lá nós teremos uma programação como, por exemplo, não só a visita ao memorial do Dr. Clóvis Bevilacqua, como a entrega de medalha a várias autoridades. Também tomarão posse 4 novos sócios efetivos do Instituto. Será fixada uma placa na praça lá do Instituto, um registro nosso, da nossa presença, e naturalmente se comemora os 100 anos do Código Civil Brasileiro. Diga-se de passagem, inclusive, que o tema deste encontro, da reunião do Colégio de Presidentes, é o centenário do Código Civil e a homenagem ao jurista Clóvis Bevilacqua. Exatamente. A doutora Ana Paula falará sobre a obra e a vida do Dr. Clóvis Bevilacqua. Um homem, um jurista, historiador, professor, ensaísta de várias... enfim, um intelectual. Quais são os projetos, você poderia nos adiantar? Quais são os projetos do Instituto de Advogados do Estado do Ceará daqui para frente? Bom, a gente sempre tem palestras, estudos, publicação de revista. Nós temos uma revista que já saiu 2 números. E vai sair o 3º número, que, por sinal, esse 3º número será uma homenagem ao meu antecessor, Dr. José Alberto Rola. Ele faleceu recentemente. Então, essa programação é sempre estudo, debates, está previsto várias conferências e debates, né? E palestras, né? O Instituto, enfim, é um lugar onde se estuda o direito, né? Essa que é a realidade. Doutor João, os advogados que estejam nos assistindo e caso queiram participar ou acompanhar mais de perto o trabalho do Instituto, como devem proceder? Bom, o Instituto ele vai funcionar, vamos dizer assim, porque agora nós temos a nova sede da Ordem dos Advogados e nós assinamos um convênio, um acordo, enfim, um documento em que nós teremos o uso de salas lá. Por enquanto, houve uma desapropriação, né, de nossas salas e realmente vamos ter essa oportunidade, que eu acredito que até o fim do ano nós estaremos lá, aqui na Avenida Washington Soares. De maneira que por isso. Mas pode entrar em contato com o site, o nosso site, né? E naturalmente é um lugar onde pode os advogados tomar conhecimento. Inclusive na própria Ordem dos Advogados. Com certeza. Doutor João, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço agora para as suas considerações finais. Bom, dizer que nós esperamos que esse encontro seja um encontro bastante rico, não há dúvida que a gente está esperando várias personalidades dos institutos, não sei dizer quantos estarão aqui, mas virão do Sudeste, do Nordeste, do Sul, está vindo do Sul, provavelmente virá do Norte, está previsto uma vinda do Norte, enfim, será um momento muito rico, né, do estudo do direito e uma oportunidade que o Ceará tem de compor, vamos dizer, o Colégio de Presidentes. Essa aqui é uma realidade que nos agrada muito, né? Aliás, eu vou repetir, pela primeira vez nós estamos sediando o Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados, que congrega todos os institutos brasileiros. O caçula do instituto é o de Brasília, até porque a cidade de Brasília é uma cidade nova. Obrigado pelas informações. Muito obrigado, Evelio. Ivelise Maia. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos.
Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar 3464-3991. O advogado Rafael Pessoa Mota é eleito presidente da subseção da região metropolitana de Fortaleza por aclamação. O Colégio de Presidentes da OAB Ceará elegeu Rafael Pessoa Mota como coordenador estadual do Colégio de Presidentes de Subseções. O presidente da subseção de Iguatu, Marco Antônio Sobreira, será o coordenador adjunto. Os advogados ocupam o cargo por 3 anos. Além disso, durante um encontro, a subseção da OAB de Sobral homenageou a advogada Herbe Pimentel Gomes Luiz. A advogada é natural de Sobral e professora da Faculdade de Direito da Universidade Vale do Curu há 26 anos. É ouvidora setorial da universidade, foi diretora do Núcleo de Prática Jurídica, procuradora do município de Sobral e presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Ceará. A OAB Ceará realizou nova cerimônia de posse de comissões temáticas. Acompanhe. Ao todo, foram 15 novos presidentes que assumiram comissões temáticas da OAB Ceará. Nós temos quase 60 comissões temáticas na ordem, dos mais diversos temas, e as comissões elas assumem um papel social muito importante, porque elas são elo de comunicação, logicamente, entre a advocacia e o conselho seccional e a diretoria, mas sem dúvida alguma tem um cunho social muito grande, porque elas acabam abarcando temas como saúde, direitos humanos, direito das mulheres, temas caros não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Então é com muito orgulho, com muita felicidade que nós recebemos essas comissões e, sem dúvida alguma, eu como coordenadora das comissões, nós iremos movimentar essas comissões e fazer com que elas efetivamente trabalhem em prol da advocacia, da sociedade e que exerçam um papel de fundamental importância na defesa das prerrogativas, dos direitos humanos, enfim, faremos um belo trabalho com certeza. As comissões têm o papel de aproximar a OAB da sociedade, criando um elo com o povo. Hoje são mais de 60 comissões permanentes. As comissões nada mais são do que a ponte de acesso da sociedade para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então é importantíssimo, é através das comissões que nós conseguimos visualizar os anseios da sociedade, as dificuldades às quais essa sociedade vem passando, e a Ordem dos Advogados do Brasil pode prestar esse apoio necessário à sociedade, né? A credibilidade hoje que a Ordem dos Advogados do Brasil possui, há 3 anos considerada a instituição de maior credibilidade no país, é nos ofertada pelas comissões, que realmente têm esse contato com as mazelas da sociedade, que vem dando uma contribuição imensurável para a sociedade brasileira. O presidente da seccional de Juazeiro do Norte também esteve presente na posse. É importante a OAB mostrar essa interação da função do advogado e da importância que tem e a preocupação que nós temos em relação a dar nossa também contribuição perante a população, perante a sociedade. Então a gente faz as comissões, coloca à disposição da população que às vezes não tem um local para recorrer sobre educação, saúde, meio ambiente, tantas outras comissões que a OAB coloca à disposição da população para interagir, para ouvir a população e também dar sua contribuição para poder recorrer às autoridades competentes, o melhoramento em prol da população. Na Comissão de Acesso à Justiça, antes presidida pela advogada Renata Rebouças, assume a defensora pública Francilene Gomes. A defensora-geral do Estado, Mariana Lobo, esteve presente na posse e destacou a importância da Defensoria Pública estreitar os laços com a OAB Ceará e com a sociedade através desta comissão. Primeiro, reafirma uma parceria entre a Defensoria Pública e a OAB cada vez mais fortalecida, da Comissão de Acesso à Justiça uma grande capilaridade, haja vista que a Defensoria Pública hoje no Estado do Ceará é responsável por acesso à justiça de cerca de 78% da população cearense, segundo dados do IPEA, e faz com que a Comissão de Acesso à Justiça possa cada vez mais ampliar seus serviços e estar linkadas com os anseios da sociedade. Essa comissão tem desafios muito grandes, num cenário socioeconômico muito complicado que o Poder Judiciário e que o sistema de justiça do Estado do Ceará vive atualmente, não só do Estado do Ceará, mas do Brasil como um todo, e o desafio dessa comissão é fazer com que as questões econômicas, as questões sociais, não possam impedir o acesso do cidadão ao Poder Judiciário e ao sistema de justiça. O presidente Marcelo Mota aproveitou o momento para falar sobre os caminhos que a OAB Ceará está percorrendo para reduzir as custas judiciais do Ceará e saudou todos os novos presidentes de comissões. Aqui, as comissões, costumamos falar que as comissões elas são o pulmão da ordem, mas eu até acrescentaria, não meramente os pulmões, mas também o coração dessa entidade, porque através do trabalho da Comissão da Mulher,
da comissão que vai verificar as licitações, da educação e cidadania, de precatórios, de gastos públicos, de mediação agora com o novo CPC, da comunidade escola, de gastos realmente que nós vamos ter com o Reginaldo, que fizemos uma marcha belíssima, com a Mirelinha aqui na questão da infância e juventude, no ademar da legislação, do Deodato Neto, que foi frisado, realmente é uma comissão histórica, não no Ceará, mas no Brasil, de extrema importância, Estênio que vem contribuir, enfim, a Viviane que está com a comissão agora, que é um tema atualíssimo, né, de matrizes energéticas, com o Leonardo de defesa da concorrência, enfim, o Zé Maria Rios, que do alto da sua experiência para vir contribuir, Isabel Cecília, enfim, todos vocês irmanados em um único propósito, realmente de fazer com que a OAB do Estado do Ceará venha cada vez mais em um processo crescente de proteção, de velar pelos nossos direitos e de proteger, acima de tudo, a sociedade. O governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Segurança Pública, instalou containers para reforçar a segurança em 3 pontos de Fortaleza. Os containers na Praça José de Alencar e do Centro Cultural Dragão do Mar já estão em funcionamento desde dezembro do ano passado. O coordenador do Ronda do Quarteirão, Tenente Coronel Fernando Albano, garante que ainda este ano o novo equipamento será instalado na Praia do Náutico. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até 29 de fevereiro. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 3 de março. Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, inscrições até 15 de março. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também um programa inédito na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. E na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. Você pode conferir o horário das reprises do programa através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.